Olá a todos, sou o professor Kelser de Souza Koch. Nessa videoaula eu vou discutir alguns conceitos sobre medicina nuclear. Então, a medicina nuclear é o processo diagnóstico que utiliza fontes radioativas abertas de forma segura. No Brasil, os órgãos aí responsáveis pela utilização de radioatividade seriam o CENEM e o IPEM. O CENEM é o órgão que normatiza, fiscaliza e fornece o material radioativo, seria a Comissão Nacional de Energia Nuclear. E o IPEM é o Instituto de Pesquisa de Energia Nuclear. Seria o órgão aí que faz pesquisa relacionada à radioatividade. E lembrando do conceito de radioatividade, né, então seria a instabilidade nuclear, aquele átomo que ele tem muita energia no núcleo e ele precisa se estabilizar emitindo partículas, né, para esse fim. Então nós temos aqui o núcleo pai, que seria o núcleo de um átomo radioativo, tá? Antes do decaimento, então antes dele decair, antes dele desintegrar. Então ele pode emitir partícula alfa, beta ou gama, tá? Para poder se estabilizar. Isso depende do átomo, depende da série radioativa. E quando ele faz isso, a gente chama decaimento ou desintegração nuclear, porque justamente acontece isso, né? O núcleo muda a configuração, e aí então ele passa a ter um núcleo filho, né? Que seria o átomo depois que decaiu. Então ele passa a ter aqui, no caso de uma partícula alfa, ele tem 2 prótons e 2 nêutrons a menos. No caso aí de uma emissão de partícula beta, ele passa a ter um próton extra e um nêutron a menos. E no caso de uma partícula gama, que é raios gama, ele passa a continuar a ser o núcleo, né, mas com menos energia. Nessas figuras, então, eu ilustro algumas séries radioativas naturais, a série do urânio, a série do actínio e a série do tório. Então vejam que são elementos que naturalmente são instáveis e eles emitem partículas aqui para se estabilizar e mudam a configuração nuclear, ou seja, eles viram outro átomo. E cada emissão, cada desintegração dessa, ele tem um tempo de meia-vida. E aqui ao lado o carbono 14, também importante para a datação de fósseis, né, e a formação dele. Então, aqui mostrando nêutrons que interagem na atmosfera com o nitrogênio, que transforma então o carbono 14 e mais um próton. Então, o carbono 14 é assimilado pelos indivíduos vivos, seja plantas ou animais, e se consegue fazer a datação desses fósseis, né, assim que eles morreram, saber o quanto de incorporação de carbono foi feito em vida e por meio do tempo de meia-vida. Tá? Então, no próximo slide, eu vou falar um pouquinho sobre uma simulação ilustrando o significado dessa meia-vida. Bem, aqui na simulação, então, podemos observar átomos instáveis, átomos radioativos, que ainda não decaíram. Então, em vermelho, átomos que não decaíram, que não desintegraram. E depois, em preto, átomos que já desintegraram ou emitiram partículas alfa, beta ou gama para poder se estabilizar. Então, dependendo da série radioativa. Então, eu consigo iniciar esse processo e mostrar, então, o que acontece no decorrer do tempo. Então, iniciando, temos aqui um processo natural de decaimento radioativo, né? Então eu vou pausar aqui para poder mostrar o ponto no gráfico onde se encontra esses átomos que não desintegraram ainda. Então nesse momento aqui, né, eu tenho um percentual de átomos que não desintegraram ainda, o que corresponde aqui a períodos de meia-vida. Então vamos continuar. É claro que a gente não consegue fisicamente parar esse fenômeno, né? Ele é um processo contínuo, mas para mostrar graficamente o que está acontecendo aqui no decorrer do tempo. Então esse processo vai ficando um pouco mais lento, né? E isso pode ser ilustrado por uma função matemática chamada uma função exponencial negativa, que descreve esse fenômeno. Então, um ponto importante aqui seria esse t, que é o período de meia-vida, que corresponde a 50% dos átomos que decaíram. Então nós temos aqui uma meia-vida, ou 2 meia-vidas, que corresponde a 25%, 3 meia-vidas, que corresponde a 12,5%, e assim sucessivamente. Então, para cada átomo radioativo, ele tem uma meia-vida, que pode ser desde na ordem de nanosegundos, né, ou talvez na ordem de bilhões de anos. Então, dependendo da série radioativa, temos aqui tempos de meia-vidas diferentes para cada decaimento radioativo.
Então a medicina nuclear ela vai utilizar materiais radioativos, né? A gente pode chamar também de radionuclídeos, porque são núcleos que são instáveis, né? Então radionuclídeos, mais uma molécula marcada, e são os radiofármacos, que são os traçadores. Tá? Então é a estrutura que vai ser utilizada para o contraste nesse exame. Então é um radionuclídeo, que é o átomo radioativo, ou núcleo radioativo, mais uma molécula marcada. Tá? Na medicina nuclear, se usam radionuclídeos com doses pequenas e meia-vida curta, tá? Importantes para o diagnóstico. Não poderia usar uma meia-vida longa para poder fazer exame, porque não seria factível, né, de utilização. E a dose pequena para a questão da radiação. Né? Esses radiofármacos, então, eles se distribuem em regiões ou órgãos que se deseja observar, tá? Pelo metabolismo do indivíduo, pela afinidade biológica também desse radiofármaco. E o contraste, então, ele vai ser a concentração desse material radioativo. Né? Vai aparecer uma área mais concentrada desse radiofármaco, mostrando que tem um metabolismo mais alto. Ou, pelo contrário, quando tiver uma ausência de deposição desse radiofármaco, naquela região não tem metabolismo ativo. E a prioridade aqui para esse exame é aspectos funcionais, o metabolismo, não anatomia. Tá? Então a resolução anatômica desse exame não é boa. Então a cintilografia ela permite avaliar alterações funcionais quando alterações anatômicas ainda não são evidentes, né, pela questão metabólica. Então as imagens em medicina nuclear são feitas com cintilógrafos, são cintiladores, são dispositivos que geram pulsos de luz e reconstrução da imagem através da captação e emissão dos fótons gama. Tá? Então 3 dispositivos são utilizados para esse exame, são as câmaras planares, né, que geram imagem aí bidimensionais, e os tomógrafos, que são os SPECTs e os PETs. Tá? São tomógrafos que reconstroem a imagem de forma tridimensional. O SPECT é o tomógrafo de fóton único, e o PET é o tomógrafo por emissão de pósitrons, né, que vai utilizar outro tipo de radioisótopo, né, que são emissores de beta+, de pósitrons. Então esses dois aqui utilizam radioisótopos emissores de fótons gama, e o PET utiliza um radioisótopo com pósitrons. E aqui um breve histórico, né, relembrando o contexto aí da radioatividade. Então no final do século XIX, o Becquerel, né, descobriu a radioatividade, uma descoberta fortuita, né, se achava ainda que era raio-x, não compreendiam o que era essa radiação penetrante. O casal Curie, ele isolou e descobriu materiais radioativos, né, como o polônio e o rádio. Depois, na década de 30, foi produzido radioisótopos artificialmente, então a radioatividade artificial. Logo depois disso, alguns anos depois, se percebeu que esse material poderia ser utilizado para tratamento de pacientes com leucemia. Tá? Então ele fazia lesão, então não se conhecia o efeito ainda lesivo da radioatividade, e essa aplicação foi interessante para tratamento de pacientes com câncer. Logo depois, então, descoberta de outros radioisótopos, né, como o iodo 131, para tratamento de tireoide, né, porque a tireoide usa o iodo para os seus hormônios, e a descoberta de um outro radioisótopo muito importante para a medicina nuclear, que é o tecnécio 99 metaestável. Tá? Esse aqui é um dos mais versáteis e utilizado na medicina nuclear. Isso pela emissão de um fóton gama no seu decaimento, e também pela meia-vida curta, né, e adequada para a utilização na medicina nuclear. Na década de 40, o paciente foi tratado, né, com iodo radioativo, tratado de câncer, então utilização aí para fins terapêuticos. Né. Depois, na década de 50, né, que o Hal Enger ele descobriu a gama câmara e comercializou. Então, só na década de 50 que foi utilizado o radioisótopo para fins diagnósticos. Tá? Inicialmente foi fins terapêuticos. Então, depois disso, descoberta de outros radionuclídeos, utilização do iodo para diagnóstico e tratamento da tireoide. Na década de 60, a medicina nuclear virou uma área médica, né, uma especialidade médica. E aí, logo depois, década de 70, imagem de outros órgãos, tumores cerebrais. Década de 80, diagnóstico de doenças cardíacas, importante para avaliar o funcionamento, o metabolismo do coração. A questão computacional, né, conseguindo auxiliar e corroborar os dados obtidos pelos cintiladores.
E hoje em dia se faz vários exames com tomógrafos, como os SPECT, PET, e tomógrafos compostos, né, que são utilizados SPECT ou PETs associados a tomografias computadorizadas. Então se usa um exame com base na radioatividade, que é o SPECT ou PET, para avaliação funcional, e a tomografia computadorizada para poder avaliar a questão anatômica. Então se faz uma fusão dessas imagens. Então, aí relembrando, a medicina nuclear usa radioisótopos com meia-vida curta. Os resíduos da medicina nuclear, por serem radioativos, eles poderiam ser considerados lixo radioativo, mas na verdade, como eles têm uma meia-vida curta, eles são, após 40 dias, são designados ao lixo hospitalar. Tá? Então ele é um resíduo hospitalar pela questão da meia-vida pequena. O radioisótopo, quimicamente, ele é igual a outro átomo. Então, por exemplo, o iodo 131 e o 123, eles são quimicamente iguais, né, porque a ligação química é feita na nuvem eletrônica, na camada de valência. Né, então, o núcleo do átomo não interage quimicamente. Então, esses átomos aqui eles são iguais, né, de forma química. Então, o organismo ele não consegue distinguir isótopos do mesmo elemento. Tá? E são aplicados exames de tireoide. Os radiofármacos, então, são essas moléculas que se concentram em determinado órgão ou tecido mais o núcleo radioativo. Né? Então, o radiofármaco ou traçadores, ele é o átomo radioativo, o radionuclídeo, ligado a uma molécula com afinidade biológica a certa região, a certo órgão. Eles são vários, tá? E depende do objetivo e do diagnóstico. E o princípio é que o organismo, né, de acordo com o metabolismo, ele vai concentrar automaticamente esse material radioativo e vai mostrar aquela área com um maior traçador. A dose de radiação em medicina nuclear é pequena e é comparável ao aparelho de radiografia convencional. Tá? Então, apesar de ser radioativo, ser um processo que eu não consigo desligar, né, e ser contínuo, a dose é baixa, então a radiação não é tão expressiva. Tá? E aqui mostrando alguns radiofármacos como exemplo. Então nós temos aqui os radiofármacos, aqui as regiões que são utilizadas, né, e a finalidade terapêutica. E vejam que sempre no início aqui da molécula tem o átomo radioativo e depois a molécula utilizada. Tá? Então vejam aqui tecnécio 99 metaestável, iodo 131, 123, tecnécio, aqui o tálio, aqui o gálio, aqui o flúor 18. Tá? Então cada um deles mostra o radionuclídeo e a molécula aqui que foi ligada, né, para poder fazer o exame. Então aqui outros exemplos também de agentes hepatobiliares, agentes renais, ósseos, pulmonares, hematológicos. E vejam que o tecnécio 99 metaestável ele é um dos principais, né, utilizados aqui como radionuclídeo, né, para poder ligar a molécula. E essa molécula então vai, por afinidade biológica, ela vai se depositar no órgão que vai ser avaliado. Aqui mais alguns exemplos, né, mostrando então toda essa questão de radiofármaco. Então são vários tipos aí de radiofármaco utilizados. E isso aqui é preparado no local, no centro de diagnóstico de medicina nuclear. E os radionuclídeos usados para diagnóstico, eles são em doses baixas, né, que seria basicamente para fornecer a região com maior ou menor metabolismo. E para o tratamento a dose é mais alta, porque justamente o radionuclídeo ele tem que fazer essa desintegração e emitir partículas que fazem lesão tumoral. E aí o paciente ele tem que ficar isolado até os níveis de radiação de fundo. Então ele fica numa sala fechada com proteção radiológica para evitar que esse paciente emita essa radiação, né, para outros indivíduos e contamine outras áreas também. Bem, a maioria dos radionuclídeos são produzidos artificialmente, tá? Então, geralmente próximo do serviço ou no serviço de medicina nuclear, tá? Então, através de reatores de fissão nuclear ou aceleradores de partículas, os ciclotrons. Tá? Então, muitas vezes, a maior parte das vezes, os reatores produzem o radioisótopo artificial através da CENEM ou do IPEM e fornecem esse material aqui para o Centro Diagnóstico de Medicina Nuclear,
ou algumas vezes eles produzem esses radioisótopos artificiais através de ciclotrons, que são esses aceleradores de partículas aqui circulares, que possuem um alto campo elétrico, um campo magnético para defletir esses átomos, e através da colisão e do choque são produzidos materiais que têm uma meia-vida muito curta, e por isso eles têm que ser produzidos no local e ser utilizados no local. Tá? Geralmente aqui são radionuclídeos emissores de beta+, de pósitrons. E a grande maioria que são disponibilizados pelo CNEM são emissores de fótons gama. Bem, o radionuclídeo mais importante para a medicina nuclear seria o TecNes 99 metastável, como comentei anteriormente, porque ele tem uma meia-vida curta e adequada para esse exame, que é em torno de 6 horas. E a produção dele é feita através do gerador de molibdênio 99. Então, esse aqui é o dispositivo que a CNEM ou o IPEM disponibiliza para o centro de diagnóstico, e aqui dentro acontece uma reação nuclear, que seria a desintegração de molibdênio 99 em TecNes 99 metastável. Aqui mostra a reação nuclear que acontece ali dentro daquele dispositivo. Tá? Então, o molibdênio, que é o núcleo pai, ele decai através de um beta- em tecnécio 99 metastável, que a grande parte dessa reação é nesse sentido. E essa reação dura um pouco mais aqui de 60 horas, que dá em torno de 3 dias. E depois o tecnécio 99 metastável, ele decai através de um fóton gama em tecnécio 99. Tá? Essa é a reação mais importante aqui, porque esse fóton gama é utilizado na medicina nuclear, em cintilografia. E logo após o TecNes 99, ele decai então em beta-, transformando em rubídio, que é estável, rubídio 99. Tá? Então essa reação aqui final, ela tem um tempo aqui em torno de 200 mil anos, a meia-vida, bastante longa, né? E isso acontece dentro daquele dispositivo ali. Então o importante é esse decaimento aqui em torno de 6 horas, que é utilizado para o diagnóstico, né, pela emissão do fóton gama. Então, aqui mostrando essa geração do molibdênio 99. Então, isso aqui é feito, a parte inicial é feito na CNEM ou no IPEM. Então, o urânio, né, ele é transformado em tecnécio, então ele é processado aqui com feixe de nêutrons no reator nuclear. Depois aqui, quimicamente é separado o molibdênio do urânio. Esse molibdênio 99, então, com essa solução, é transformado, né, e colocado em cápsulas na radiofarmácia, e daí é produzido então aqueles geradores ali de molibdênio, que vai acontecer então a desintegração em tecnécio, que vai ser utilizado para o diagnóstico de medicina nuclear. E aqui então adicionando mais alguns conceitos relacionados ao gerador de molibdênio 99. Então, o molibdênio 99 ele é um radioisótopo do molibdênio 98, que é estável, e produzido então por uma ativação neutrônica em um reator nuclear. Né? Ele possui uma meia-vida em torno aí de quase 3 dias, né, 2,75 dias, e decai pela emissão de beta+, gerando TecNes 99, uma parcela pequena, e grande parte de TecNes 99 metastável. E o TecNes 99 metastável emite o fóton gama, utilizados para imagem em medicina nuclear. Em relação então ao funcionamento desse gerador de molibdênio 99, então ali nesse dispositivo existe uma coluna de alumina, onde o molibdênio 99 está adsorvido, ele está impregnado nessa região aqui, não consegue ser retirado. E quando se faz uma eluição, se faz uma lavagem, uma solução salina, tá, o TecNes 99 metastável se acumula no solvente. Então se possui uma coluna de 2 acessos, né, a entrada e a saída, para poder se diluir, colocar aqui, né, uma solução salina, para poder se fazer a lavagem e retirar aqui o TecNes 99 metastável. E isso aqui tudo é blindado com chumbo para evitar uma exposição radiológica. Então essa eluição aqui, né, é feita com um frasco, né, com uma solução salina estéril, e colocado no terminal de entrada do gerador. A solução passa através da coluna e é retirada pelo terminal de saída em outro frasco. Esse processo faz uma lavagem, né, e retira o TecNes 99 metastável,
E essa quantidade de Tecnesse 99 depende do tempo entre as lavagens, né? Porque também está relacionado aqui o decaimento do molibdênio. E mostrando isso aqui graficamente, nós temos essa figura. Tá? Então, aqui nós temos um gráfico com a atividade, né, da amostra radioativa, e aqui o tempo em dias. Então vejam que o molibdênio 99 ele está decaindo, né? Lembrem que o tempo de meia-vida é em torno de 3 dias. Então mais ou menos aqui perto de 3 dias, né, eu vou ter quase metade aqui. Tá? E ele vai decaindo e vai reduzindo sua concentração, né? E aqui nós temos a formação do tecnécio 99 metaestável. E vejam que cada ponto desse aqui é feita uma lavagem. Aqui é uma lavagem, aqui é outra lavagem, tá? E assim outras. Então, a cada 12 horas, né, se faz uma lavagem, retirando um pouco aqui do tecnécio 99 metaestável. Então vejam que a cada lavagem esse processo vai reduzindo com o tempo, né? Então esse dispositivo aqui ele deve ser reposto em torno de uma semana, de uma forma aproximada, tá? Porque ele vai reduzindo a concentração de material radioativo e se precisa então aí fazer uma reposição para conseguir fazer novos exames. Então, a cada lavagem que se faz aqui se reduz a quantidade, né, de tecnécio 99 metaestável dentro do dispositivo. E para isso é importante então ter uma medição de atividade da amostra, que chama curriômetro, tá? É um medidor de quanto de radioatividade está presente naquela amostra radioativa para poder fazer o exame adequado. Tá? E como comentei, vai ter um período de utilização desse gerador. Outros radionuclídeos também possuem meia-vida maiores e são fornecidos em frascos. Então, no caso iodo 131, o galho 67, o tálio 201 e o índio 111, eles já são fornecidos de forma direta para o Centro de Medicina Nuclear, e diferente do tecnécio 99 metaestável, que é fornecido um dispositivo que decai do molibdênio para o tecnécio. Com relação aos emissores de beta+, né, que são os pósitrons, lembra que os pósitrons são antielétrons, né, são os elétrons com carga positiva, eles têm uma meia-vida muito pequena e por isso eles têm que ser produzidos no serviço de medicina nuclear. Né? Então, através de aceleradores de partículas, de ciclotrons, que se consegue produzir esse dispositivo. Então, obrigatoriamente, eles são produzidos no serviço. Os mais comuns aqui são o flúor 18, o oxigênio 15, o nitrogênio 13 e o carbono 11. Em relação à preparação dos radionuclídeos, então existe um laboratório de manipulação em medicina nuclear, né, com vários protocolos para preparar esse material radioativo, né, já que tem todo um cuidado aí para evitar contaminação, evitar a exposição radiológica desse material. Então se faz a associação do fármaco com o radionuclídeo, né, para formar o radiofármaco ou o traçador. A administração feita no paciente, geralmente endovenosa, mas também pode ser feita via oral ou via inalatória. E cuidados devido à incorporação, né, como contato, ingestão ou inalação desse radioisótopo. Tá? Então, no vídeo a sequência vai mostrar um pouco essa questão da manipulação dos radioisótopos e a preparação dos radiofármacos. Hoje eu quero mostrar para vocês uma área super importante de toda a clínica de medicina nuclear, que é a nossa radiofarmácia, que é onde a gente manipula todos os radiofármacos que vão ser injetados nos pacientes. Vamos lá? Bom, aqui dentro da radiofarmácia, né, a gente tem uma capela de fluxo laminar, que é a única daqui da região de Sorocaba também, onde a gente faz a marcação do radiofármaco que vai ser injetado ou fraciona a dose do material que já vem pronto. Então, os materiais de PET, ele já vem pronto, a gente só fraciona a dose, iodo, tálio. Por isso que esses exames a gente pede a dose específica para aquele paciente, né?
Nos exames que a gente usa tecnécio, esse daqui é um gerador de tecnécio que a gente compra ele semanalmente do IPEM. Esse gerador, a gente faz uma, no máximo 2 eluições diárias dele e dali eu tiro o material radioativo que eu vou usar para o meu dia inteiro. Então, eu pego esse material radioativo e dentro da geladeira ali a gente pega um kit desse, que vai depender do material que eu vou querer usar para fazer o exame, né? Você pega esse frasquinho e pega o material radioativo e coloca aqui dentro. Igual a gente faz com antibiótico quando vem em pozinho, que você põe água e prepara uma solução. Aqui a gente mistura as duas coisas e faz o radiofármaco, na verdade, né? Esse radiofármaco, depois de manipulado ali, ele passa por um controle de qualidade que é bem rigoroso. Se esse controle de qualidade, se o radiofármaco não passar por esse controle de qualidade, ele não é injetado no paciente. Essa é a bancada de manipulação de radiofármacos. O material que é eluído no gerador, que a gente viu, ele fica nessa proteção de chumbo, e o outro material que eu vou marcar, ele fica aqui dentro. Eu tiro o material radioativo que foi eluído e marco o kit que eu vou usar. Depois que eu marquei esse kit, eu tiro esse material daqui e coloco ele dentro do curiômetro, que é essa pecinha que a gente coloca o material radioativo aqui e põe aqui dentro para a gente contar quanto de atividade que eu vou usar em cada paciente. Aqui é a bancada onde são realizados todos os controles de qualidade dos materiais que são marcados lá dentro da capela, né? Esses materiais, depois que a gente fez o controle, que a gente segregou a dose para esse paciente, no castelinho ele é passado por aqui, né, para a sala de injeção, e no castelinho dele vem colado um código de barras que é adquirido pelo paciente lá na recepção. Então, o material, quando ele é colocado aqui, o pessoal da enfermagem lá só consegue abrir depois que a gente fecha, e ele vem com um código de barras, que é o mesmo código de barras da pulseirinha do paciente, para a gente não correr o risco de injetar um paciente com material diferente do que é o material que é para ele receber. Os pacientes que vêm fazer exame na medicina nuclear, eles são divididos em 2 grandes grupos, na verdade. Nos pacientes que vão fazer o PET-CT, que eles são injetados e ficam dentro do box durante todo o período de realização do exame, eles só saem de dentro do box para ir embora para casa, e os pacientes que fazem medicina nuclear convencional, que é um pouquinho diferente. Vamos lá conhecer a sala onde esses pacientes são injetados. Os pacientes da medicina nuclear convencional, que vão fazer a cintilografia ou o SPECT-CT, eles são injetados dentro dessa sala. E dependendo do exame, ele pode ser injetado dentro do aparelho, mas a grande maioria acaba ficando por aqui. Esses pacientes, quando eles entram aqui, eles são escaneados, eles recebem uma pulseirinha na recepção, eles são escaneados e eles sentam na poltrona para poder receber esse radiofármaco, que pode ser administrado de várias vias, venosa, subcutânea, inalatória, oral, depende muito do exame que o paciente vai fazer. Como vocês já devem ter percebido, em nuclear as coisas são muito variáveis, né? Então, aquele material que foi marcado, feito o controle de qualidade na sala aqui ao lado, ele é passado pelo pass-through e ele vem nos castelinhos, e nesses castelinhos vem colado o código de barras, que é o do paciente que vai receber esse material. Então, antes de injetar, é conferido se esse material é realmente daquele paciente, para que não ocorram erros, né? No material de PET, a gente também tem os protetores de seringa, que a gente acaba usando também para diminuir a exposição de todo mundo, inclusive a exposição ocupacional. Então, esse paciente, ele senta nessa poltrona, aqui, normalmente é onde é administrado o radiofármaco dos pacientes que vão fazer cintilografia ou SPECT-CT, mas a medicina nuclear convencional. Bem, em relação à captação desse sinal dos fótons gama, então inicialmente temos as câmaras planares, né, ou gama câmaras, que são cintilografias bidimensionais, então elas fazem imagem tridimensional em 2 dimensões. Nós temos ali sistemas como o colimador, o detector e o amplificador de sinal.
Aqui então a figura mostrando esse cintilador, né, esse cintilógrafo planar. Então vejam que o paciente então ele está emitindo aqui os fótons gama, então ele recebeu o radiofármaco, a radiação sai de dentro dele, da região onde tem metabolismo mais alto, e vai ser captado aqui no cintilador, que é esse dispositivo aqui, tá? Da mesma forma que o paciente, e captando então nos cintiladores esses fótons gama, mostrando a região com maior metabolismo. Vejam que tem colimadores aqui, que vão captar só os fótons perpendiculares, tá? Esses que são de uma projeção inclinada, ele não vai ser captado, porque senão borraria a imagem. E aqui temos um cristal cintilador, que ele vai gerar pulsos de luz, e depois esse sinal aqui ele é multiplicado e convertido em sinal elétrico, digitalizado, para obter a imagem. Então, os colimadores, ele vai selecionar os fótons perpendiculares, né? São escolhidos de acordo com a aplicação e a energia do fóton. Eles são feitos de chumbo ou liga metálica, tá? Eles podem ser em formatos diferentes, como paralelo, convergente, divergente e em cone. O detector e amplificador de sinal, então, é um cristal cintilador de iodeto de sódio dopado com tálio, como se fosse um semicondutor. E os fótons gama, então, ao atingir o cristal, ele promove a cintilação, gerando fótons de luz. Por isso, cintiladores, né, ou cintilografia. Esse sinal é amplificado por uma célula fotomultiplicadora, transformado em sinal elétrico. E esse sinal elétrico, então, é tratado e amplificado para a geração da imagem. Aqui mostrando essa amplificação do sinal. Então vejam que o fóton, né, atingiu aqui, é transformado em energia elétrica, depois ele é amplificado para depois ser transformado digitalmente e formada a imagem. E aqui um exemplo de imagem da câmara planar, uma cintilografia esquelética, mostrando então a deposição do radiofármaco nessa região aqui do quadril direito, né? Uma deposição, uma hiperdeposição aqui desse radiofármaco. Então esse paciente aqui ele tem metabolismo aumentado nessa região, e com os exames laboratoriais foi confirmado aqui a doença de Paget. Tá? Então aqui mostrando essa questão aí do metabolismo, né, a importância da questão funcional nesse tipo de exame. E já os aparelhos SPECT, né, que são os tomógrafos aí de cintilografia, ele é um tomógrafo, né, sofisticado, que produz imagens em cortes a partir da detecção de fótons gama. Então é chamado tomografia de emissão de fóton único, né, o SPECT. Ele é composto por duas ou mais câmaras planares, que podem ser dispostas em vários ângulos, e a geração de imagens no computador então é reconstruída de forma tridimensional. Aqui mostrando então esse SPECT, né? Então é um cintilógrafo com duas câmaras planares, e elas conseguem então reconstruir a imagem através da captação de fótons gama e formação de imagens aí tridimensionais. Aqui demonstramos alguns radionuclides utilizados na SPECT e também na cintilografia planar. Os mais comuns aqui são o gálio, o tálio, o iodo e o tecnécio, 99 metaestável. Então vejam aqui a meia-vida de cada um deles, em torno de dias, horas, né? Então são meia-vidas em torno de horas ou dias para poder fazer esses exames. Então tem uma adequação aí do ponto de vista logístico, né, para fazer o paciente, examinar ele, depois conseguir liberar o paciente sem um cuidado tão expressivo. E aqui então a geração deles, né? Aceleradores de partículas, reator nuclear e o gerador de molibdênio que nós comentamos. E aqui uma imagem SPECT, uma cintilografia de perfusão miocárdica. Ela mostra aqui o miocárdio em alguns planos e consegue então mostrar a deposição do radiofármaco desse músculo cardíaco e avaliando se tem alguma área de isquemia, área de necrose, uma área de mau funcionamento, então priorizando aí a questão metabólica cardíaca. Já os aparelhos PET, eles são tomógrafos, né, que produzem imagens em cortes com a utilização de radioisótopos emissores de beta+. Os beta+ são os pósitrons, né? Então, uma tomografia por emissão de pósitrons. Então, o que acontece aqui nesse tipo de exame?
O pósitron, como ele é o antielétron, quando ele interage com o elétron, ele gera dois fótons que se propagam em sentidos opostos com energia de 511 kV cada um. Tá? Então, quando ele encontra o pósitron, ele se encontra com o elétron, ele desaparece e são gerados dois fótons gama em sentidos opostos. E essa energia aqui seria a energia de massa de um elétron ou de um pósitron que é transformada em energia de fótons gama. E nessa figura é um pouco mais fácil ilustrar esse processo de desintegração e aniquilação do pósitron. Então aqui nós temos o radioisótopo, né, que está emitindo aqui um beta+. Então aqui é um antielétron que saiu do núcleo, né, pela desintegração nuclear. E ele vai colidir aqui com um outro elétron. Então no momento da colisão desse elétron, eles são aniquilados, eles desaparecem e são formados dois fóton gamas, tá, em sentidos opostos na mesma direção. Tá? Isso aqui pelo princípio da conservação da quantidade de movimento e também do princípio da conservação de energia. Né? Então esses dois elétrons desaparecem, porque é matéria e antimatéria, e são formados aqui dois fótons gama com a mesma energia de massa desses elétrons. E isso é importante para poder formar a imagem com mais qualidade. Vejam que quando um pósitron é aniquilado em uma região, ele vai formar dois sinais opostos na mesma direção. E isso aqui é importante para a reconstrução da imagem. Tá? Então se consegue, através desse princípio, ter uma imagem com mais qualidade pela coerência do sinal oposto. Então o que acontece? Quando o detector recebe um sinal nessa região, ele vai esperar um outro sinal no sentido oposto. Se não apareceu esse sinal aqui, ele vai desconsiderar esse como se fosse um ruído. Então ele consegue então ter mais qualidade na reconstrução aí da imagem. A sequência vai mostrar um vídeo, né, que ilustra um pouco esse processo. Reforçando sobre a geração das imagens na PET, aí, então são dois fótons gerados pela aniquilação de elétron e pósitron, que são captados por um anel de detectores que se encontra ao redor do paciente. Posteriormente, o sistema computacional vai fazer esses cortes tridimensionais para a reconstrução da imagem. Poderíamos dizer o seguinte, então, a PET e a SPECT, elas fazem imagens tridimensionais, imagens tomográficas, contudo, os exames não substituem, eles são diferentes. Os radionuclídeos e moléculas são diferentes e os caminhos também são diferentes. E em geral a PET é melhor, tá? Porque a informação metabólica ela vem de moléculas orgânicas e os radionuclídeos eles têm pequena massa atômica. Então a difusão desse radiofármaco é melhor. A imagem também, a reconstrução, como ela avalia sinais opostos e consegue excluir os ruídos, ela possui mais qualidade. Então a imagem tomográfica da PET ela possui uma qualidade melhor do que a imagem tomográfica da SPECT. Aqui mostramos alguns radionuclídeos utilizados em PET. Então vejam aqui, os principais são o carbono 11, nitrogênio 13, o oxigênio 15, o flúor 18 e o rubídio 82. Observem a meia-vida desses radionuclídeos na ordem de minutos.
Então, carbono aqui na ordem de 20 minutos, nitrogênio 9 minutos, oxigênio 2 minutos, o flúor 18 quase 110 minutos e o rubídio 1,2 minutos, muito pouco tempo, né? Então vejam a importância de produzir esse material no centro diagnóstico, já que a meia-vida ela é muito curta, ele é muito instável, esse tipo de átomo radioativo. E aí ganha especial importância o flúor 18, tá? Porque o flúor 18 ele tem um tempo de meia-vida maior comparado com os outros. E ele consegue ser marcado aqui numa molécula que mimetiza a glicose, que é a desoxiglicose, formando o radiofármaco flúor desoxiglicose. Então, a utilização desse fármaco aqui para regiões metabolicamente ativas, né, com alta qualidade de resolução funcional, né? Então, a produção, como já comentado, ele deve ser feito em aceleradores de partículas, né, que aceleram prótons e deuterons para colisão em um alvo, e essa reação ela vai gerar radionuclídeos emissores de beta+. Esses aqui são os principais, já comentados anteriormente. E o rubídio 88 ele é feito de forma diferente num reator nuclear, através do gerador de estrôncio 82. As partículas beta, elas possuem um espectro contínuo de energia, quer dizer que elas podem sair com velocidades diferentes de acordo com o radionuclídeo. Tá? Então essa velocidade é variável, de 0 até o máximo, depende muito do tipo de radionuclídeo. E quanto mais energia, mais velocidade ela sai, ela penetra mais e possui menor precisão na imagem. Por exemplo, o rubídio 82, ele vai ejetar um beta+ com alta velocidade. Tá? E no caso do flúor 18, ele vai ter uma energia menor, ele vai ejetar com menor velocidade. E essa menor velocidade ela é mais precisa a imagem, porque ela vai atravessar menos tecidos e vai ter uma resolução funcional melhor daquela região metabólica que está sendo avaliada. Então, o flúor 18 ele ganha importância por esses motivos já elencados, porque ele pode ser produzido em miniciclotrons, né, acelerar prótons com menor energia e custo. A grande parte do radionuclídeo usado na PET é o flúor 18, porque ele tem maior aproveitamento, por ter a meia-vida mais longa, né, em torno de 110 minutos. A energia de ejeção do pósitron é menor, por isso a imagem também é melhor. E ele é utilizado na marcação de uma molécula similar à glicose, que é a flúor desoxiglicose. E por isso, então, ele consegue ser um traçador muito eficiente da atividade metabólica e também avaliar tecidos metabolicamente ativos e tumores ativos também. Também pode ser realizado imagens fusionadas, né, em aparelhos compostos, né, como a tomografia computadorizada, já falamos, né, que usa raio-x, e a SPECT ou PET. Então se faz cortes anatômicos independentes, se faz primeiro um exame, depois o outro. Essa imagem é fusionada e daí se consegue ter aspectos funcionais pela SPECT ou PET e aspectos anatômicos pela tomografia. Tá? Então, uma imagem fusionada com mais qualidade. Aqui mostrando então essa tomografia e a SPECT. Né? Então nós temos o tomógrafo aqui tradicional com raio-x e aqui a SPECT, utilizando fótons gama. E aqui temos a tomografia tradicional com a PET. Tá? Então as duas elas vão priorizar aspectos aí funcionais e anatômicos. E exemplo aqui de uma imagem, né, fusionada. Então aqui nós temos o corte axial da pelve. Na imagem A, uma tomografia com a parte anatômica. A imagem C, uma imagem de SPECT, mostrando um ponto de deposição aqui de hiperconcentração do radiofármaco. E aqui a imagem fusionada, conseguindo ilustrar essa questão anatômica e funcional, né, dessa região aqui, especificamente que tem um metabolismo mais alto. Outro exemplo aqui também de uma tomo de tórax, mostrando a imagem A, uma tomografia, a imagem C, uma imagem de PET, né, com ponto de deposição, e aqui a imagem B seria a fusão da tomografia com a PET, ilustrando a alteração específica anatômica e funcional.
E outro exemplo de uma imagem fusionada, nessa primeira aqui um corte frontal de tomografia, na segunda uma imagem de PET, também frontal, mostrando um ponto de deposição, e aqui a imagem fusionada com bastante qualidade anatômica e funcional, né, unindo tomografia e PET. Em relação à aquisição das imagens nos aparelhos compostos, então são feitas algumas etapas, né? Primeiro se faz a varredura da tomografia e depois se faz a varredura pela SPECT ou PET. E depois esses exames aqui são fusionados. E as imagens são feitas em cortes ou tridimensional. Tem um tempo maior, né? Porque tem que fazer um exame de forma separada, um depois do outro. E geralmente após a administração do flúor 18, o paciente tem que ficar esperando meia hora, 1h30 para esvaziar a bexiga, eliminar um pouco do material radioativo e depois fazer o exame. Então o tempo é um pouco mais longo, né, comparado com os outros exames. Em relação à segurança da medicina nuclear, já foi comentado no vídeo anterior, né, então as instalações aqui devem ser cuidadosamente planejadas para evitar a exposição radiológica, né, desde a sala onde os pacientes ficam, desde o local de manipulação, né, então as instalações têm um planejamento específico, os protocolos também para manipulação desse material, todo um cuidado, hábito de trabalho, porque existem substâncias voláteis, né, na manipulação desse radiofármaco, então se faz na capela. Luvas descartáveis, jalecos e sapatos fechados para poder trabalhar nesse setor e evitar contaminação. E a forração com plástico ou papel. Nas dependências, a sala de espera para os pacientes que receberam radiofármaco, exclusivo para os pacientes, né? Um sanitário também exclusivo. O laboratório de manipulação e armazenagem das fontes em uso, a sala de administração de radiofármacos e a sala de exame. Os resíduos contaminados, eles são armazenados, né, até o decaimento necessário para o descarte, como resíduo hospitalar, como já comentado. Tudo que foi utilizado aí nessa manipulação, então seringas, agulhas, frascos, luvas, plásticos, eles são armazenados para depois serem descartados como lixo hospitalar. As reações adversas que podem acontecer, elas são raras, tá? Não é muito comum acontecer reação adversa, mas podem ocorrer, como calafrios, náuseas, vertigem, cefaleia, parada cardíaca, né? Mas a frequência é muito pequena. E isso principalmente pelos radiofármacos. As aplicações da medicina nuclear são concentradas principalmente aí na oncologia, na neurologia e cardiologia, que são áreas que têm um aspecto funcional e metabólico bem importante para a avaliação, mas também ainda estão em crescimento. E as vias de administração podem ser oral, intravenosa e intraarticular, depende do fármaco e do objetivo do exame. E aqui alguns exemplos de aplicações, como a cintilografia de perfusão cerebral, né, avaliando desde doenças aí como Parkinson, Alzheimer, AVC, e utilizando aqui PET com fluor-desóxido-glicose. Então, dependendo do exame aqui, se vai avaliar uma imagem com metabolismo alterado, né, para confirmar o diagnóstico do paciente. Também aqui a cintilografia de perfusão miocárdica, ou cintilografia de coração com SPECT, feita com talho 201 ou com tecnécio, 99 metaestável. Pode-se fazer em repouso e após vasodilatação com fármacos, e se busca então aí sinais de infarto ou necrose do músculo cardíaco. Tá? Então aqui nesse exame mostrando a região septal com uma alteração, né, uma redução da captação do radiofármaco. Também como exemplo as cintilografias pulmonares, aqui avaliando a ventilação com xenônio radioativo, né, procurando avaliar pontos de aprisionamento aéreo, anormalidades na ventilação. Então isso aqui é feito com o paciente inalando esse tipo de radiofármaco. Ou também avaliando a cintilografia de perfusão pulmonar, né, com radiofármaco em forma de albumina, avaliando então via endovenosa a perfusão, também procurando uma alteração vascular, principalmente no sentido de trombolismo pulmonar. E aqui a cintilografia geniturinária para avaliação do fluxo renal, com tecnécio 99 metaestável, avaliação das vias urinárias, então avaliando a deposição do radiofármaco. A cintilografia gastrointestinal, indicada para esvaziamento gástrico, varreduras,
e nesse exame mostrando aqui o tempo, né, de retenção gástrica e a adequação desses valores aqui, quantificando esse esvaziamento do estômago. Também cintilografia da tireoide, com iodo 131 principalmente, ou também o tecnécio, feitas medidas de 6 a 24 horas, e avaliando então o diagnóstico de hipo ou hipertireoidismo de acordo com a deposição do radiofármaco na tireoide. Cintilografia esquelética, muito utilizada para busca de fraturas ou metástase, e o radiofármaco também marcado com o tecnécio 99 metaestável. Na oncologia, busca de tumor primário ou metástase, né, muito utilizada nessa área. E finalizando com um resumo dessa videoaula sobre medicina nuclear, conceitos importantes como radioatividade, que seria um processo aí de decaimento nuclear ou desintegração nuclear, onde o átomo emite partículas alfa, beta ou gama para se estabilizar. E o tempo de meia-vida, que seria o tempo necessário para a desintegração ou decaimento de metade da amostra. Então, na medicina nuclear são usados átomos radioativos com meia-vida curta e dose pequena baixa. Os exames utilizados na medicina nuclear são a cintilografia, podem ser câmara planares, que é uma imagem bidimensional, ou SPECTs, que é a tomografia de fóton único, ou PET, que é a tomografia por emissão de pósitrons. O radiofármaco, que é essa molécula, o fármaco ligado com o radioisótopo, né? Então o isótopo radioativo que vai emitir as partículas, e o fármaco vai ter afinidade biológica para certos órgãos. E as imagens diagnósticas formadas aí, que tem um aspecto muito mais funcional, muito mais metabólico, em detrimento à questão anatômica, e mostram aí pontos de deposição do radiofármaco ou pontos aí onde não foram concentrados ou depositados os radiofármacos. E a bibliografia utilizada foi o livro do Mourão, o capítulo específico sobre medicina nuclear. Um abraço a todos e até a próxima.